Existe uma pergunta que muita gente faz na internet, e normalmente essa pergunta vem acompanhada de uma mistura de curiosidade e até mesmo revolta. A pergunta é simples: por que essas pessoas fazem tanto sucesso? Você abre a internet e vê gente como Virgínia, Carlinhos Maia, Oruan, com milhões de seguidores, milhões de visualizações e uma vida absurda. E muita gente olha para isso e pensa: isso não faz sentido. Essas pessoas são burras. Como isso ficou famoso? Mas e se a realidade for exatamente o contrário? E se essas pessoas entenderam algo que a maioria ainda não percebeu? E a primeira verdade que muita gente ignora é que essas pessoas não são burras. Na verdade, muitas delas entenderam uma coisa extremamente poderosa: atenção. Elas entenderam como capturar a atenção, como prender a atenção e principalmente como manter a atenção. E isso hoje vale mais do que quase qualquer outra habilidade, porque a internet inteira funciona baseada nisso. A atenção virou uma moeda. Muita gente pensa que sucesso na internet depende de inteligência, conhecimento ou profundidade, mas a realidade é outra. O que define sucesso na internet é retenção de atenção. Se alguém consegue fazer as pessoas continuarem assistindo, essa pessoa já ganhou metade do jogo. E aqui vem algo muito interessante: essas pessoas não fazem isso para chamar a atenção de todo mundo. Essas pessoas fazem isso para chamar a atenção de você. Cada vídeo é feito para parecer pessoal. Parece que estão falando diretamente com quem está assistindo. Isso cria uma conexão psicológica muito forte. E depois de anos fazendo isso, muitos influenciadores praticamente masterizam essa habilidade. Eles sabem exatamente quando criar suspense, quando criar emoção, quando gerar curiosidade, quando fazer algo absurdo. É quase como se fosse uma engenharia da atenção. E quanto mais tempo alguém passa na internet, melhor ela entende esse jogo. E agora entra um detalhe muito importante: grande parte do conteúdo viral na internet tem uma característica curiosa: você não precisa usar muito cérebro para assistir. É simples, rápido, direto. Você entende tudo em segundos. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque conteúdos assim atraem mais pessoas. Se algo exige muito pensamento, uma parte do público simplesmente vai embora. Então conteúdos simples se espalham muito mais rápido. E isso também se conecta com algo estudado na neurociência. Quando vemos algo novo, engraçado ou surpreendente, o cérebro libera dopamina. E a dopamina é uma substância associada à sensação de recompensa e de prazer. Ou seja, a pessoa assiste um vídeo curto, recebe uma pequena recompensa mental, depois quer outro vídeo, e depois outro, e depois outro, e assim nasce o famoso scroll infinito. Mas existe um efeito colateral nisso tudo. Quando uma pessoa consome apenas conteúdos extremamente simples o tempo todo, o cérebro se acostuma com estímulos rápidos. Isso pode fazer com que conteúdos mais profundos pareçam chatos, porque exigem concentração, exigem pensamento, e isso faz muita gente consumir cada vez mais conteúdos rápidos, criando um ciclo. E agora vamos falar de outra coisa que prende a atenção absurdamente bem: tretas, discussões, conflitos, brigas, qualquer coisa nesse estilo, porque isso sempre existiu, mas na internet isso se tornou um espetáculo. E existe algo curioso nisso: algumas dessas tretas nem são reais. São dois lados brigando em público, enquanto nos bastidores podem estar se beneficiando juntos. Porque conflito gera visualizações, e visualizações geram dinheiro. Isso é algo conhecido dentro de áreas como marketing. Conflito chama atenção, drama chama atenção, escândalo chama atenção. E quando duas figuras públicas entram em conflito, os dois lados recebem exposição. Ou seja, mesmo quando parece uma guerra, às vezes é apenas estratégia. E a esse ponto até mesmo a idolatria entra no meio dessa conversa. Quando alguém aparece constantemente na sua tela, mostrando a própria vida, falando diretamente com você, compartilhando momentos pessoais, a mente humana começa a criar algo curioso, uma sensação de proximidade, mesmo que essa pessoa não saiba que você existe. Esse fenômeno é estudado na psicologia e é chamado de relação parasocial. A pessoa sente que conhece o influenciador, sente que acompanha a vida dele, sente até que faz parte da história dele. E quando essa conexão cresce muito, o influenciador deixa de ser apenas alguém na internet, ele vira um ídolo. E quando alguém vira ídolo, o público começa a defender essa pessoa, muitas das vezes até mesmo com unhas e dentes. Começam a justificar erros, a apoiar tudo que ela faz, porque naquele ponto
entretenimento não é mais apenas entretenimento, é identidade. Então, no final de tudo, a pergunta por que essas pessoas fazem sucesso talvez esteja sendo feita de forma errada, porque quando alguém olha para o influenciador e diz essa pessoa é burra, essa pessoa não tem talento, isso não faz sentido, essa pessoa está analisando o sucesso usando critérios que a internet nem sempre usa. A internet não recompensa apenas conhecimento, ela recompensa atenção, emoção, entretenimento, conexão e principalmente tempo de tela. Se uma pessoa consegue fazer milhões de pessoas passarem alguns minutos olhando para a tela, isso já tem um valor gigantesco no mundo moderno. E quando você começa a olhar por esse lado, algumas coisas começam a fazer muito mais sentido. As tretas começam a fazer sentido, os vídeos exagerados começam a fazer sentido, os conteúdos simples começam a fazer sentido, porque tudo isso tem um objetivo em comum: prender a sua atenção. E talvez a parte mais curiosa de tudo isso seja perceber que muitas dessas pessoas passaram anos aperfeiçoando essa habilidade. Elas testaram formatos, testaram estilos, testaram maneiras de falar, testaram maneiras de se comportar na frente da câmera e com o tempo foram descobrindo exatamente o que funciona, até chegar num ponto onde prender a atenção se torna algo quase automático, quase instintivo, quase perfeito. Isso não significa que todo influenciador é um gênio, mas significa que muitos deles entenderam muito bem um tipo específico de inteligência, a inteligência da atenção, a inteligência da comunicação, a inteligência de entender o que faz as pessoas parar de rolar a tela por alguns segundos. E no mundo da internet isso vale muito, mas existe uma reflexão ainda mais interessante aqui. Se essas pessoas fazem tanto sucesso porque entendem como prender a atenção, isso também significa que a atenção das pessoas tem um poder gigantesco, porque no fundo, quem decide o que faz sucesso não é o influenciador, é o público. São milhões de pessoas assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, voltando para ver mais. Ou seja, o sucesso dessas pessoas também revela algo sobre o próprio público, revela o que as pessoas gostam de assistir, revela o que prende a atenção, revela o que entretém. E às vezes isso pode ser algo profundo, mas muitas vezes é apenas algo simples, algo fácil de consumir, algo que não exige muito esforço mental. E isso levanta uma pergunta interessante: se a atenção é uma das coisas mais valiosas da internet, então talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que essas pessoas fazem sucesso. Talvez a pergunta mais importante seja com o que você está gastando a sua atenção, porque atenção é tempo e tempo é vida. Cada minuto que você passa olhando para uma tela é um minuto da sua vida sendo usado em alguma coisa. Então, no final das contas, o sucesso dessas pessoas talvez não seja tão misterioso assim. Elas entenderam como capturar algo extremamente valioso no mundo moderno, algo invisível, mas extremamente poderoso: a atenção das pessoas. E quando alguém consegue dominar a atenção, essa pessoa pode transformar isso em fama, em influência e até em uma fortuna. E talvez a maior lição disso tudo seja perceber que no mundo atual existem dois tipos de pessoas: as que controlam a atenção e as que são controladas por ela.